Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Nós vamos falar sobre cruz nessa noite, aquilo que a cruz representa, mas mais do que isso, o nosso chamado para a cruz, esse lugar que nós precisamos entender na nossa vida como uma base muito sólida. Amém? Você conhece, eu creio bastante a respeito da cruz, não é verdade? O que a cruz seria para nós? Para nós cristãos, o que a cruz representa? O que vem no seu coração quando nós falamos da cruz? Pecado, um caminho de volta para Deus, salvação, arrependimento. Tudo começa e se encerra na cruz. Ótimo isso, a cruz na verdade é um ponto de partida para nós, mas ela é o fim. Então se ela é o começo e ela é o fim, ela é o caminho. Existe um lugar então para nós como cruz, de cruz, entendendo a respeito da cruz. Vários textos, eu separei apenas alguns. Lucas capítulo 9, 23, diz assim: e dizia a todos, Jesus falando a respeito da cruz, né? Agora, o que ele mesmo falou sobre a cruz, qual a importância que ele revelou para os seus discípulos. Esse texto ele fala assim: se alguém quer vir após mim, e o texto começa, ele dizia isso a todos. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me aonde? Siga-me como? Na cruz. Então esse chamado de Jesus aqui para os seus discípulos, de vir após ele, é um chamado de negar-se, de tomar a cruz, mas continuar nela, seguir a Jesus neste lugar. Foi nela que Jesus nos libertou de todas as nossas prisões. Os textos vão revelando isso, prisões físicas, prisões emocionais. É nela que morre e precisa permanecer então quem? O nosso velho homem. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado ele seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Ainda em Mateus capítulo 10, 38, Jesus revelando sobre a cruz,
Deixa eu só fechar meu WhatsApp, que fica chegando mensagem aqui. Pronto. Não, é que fica rodando mensagem aqui, fica, né? Pronto. Jesus, aqui em Mateus capítulo 10, 38, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. São textos, na verdade, muito fortes, né? Quando a gente para ouvir a respeito da cruz, a partir da ótica de Jesus, não é um lugar muito simples. É na cruz que cessam as desculpas. É na cruz, então, que após cessarem as desculpas, começa a obediência na palavra. Jesus, ele vai revelando, então, para os seus discípulos a respeito de tudo, a respeito da vida, mas entenda isso, que os seus discípulos foram primeiro chamados a estar neste lugar, a estarem na cruz, porque se nós não estivermos nesse lugar que ele nos chamou a estar, não só conhecer, seria muito difícil nós entrarmos nas palavras que ele vai revelando, que ele foi fazendo assim com os seus discípulos. É a única forma que nós temos de experimentar o que é uma nova vida, uma nova forma de viver. Tudo isso na cruz. Paulo também fala a respeito da cruz, ele declara em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Olha o tempo verbal aqui. Ele não fala sobre uma experiência que ele conheceu, mas é algo que ele entende, que ele foi e ele está. Estou crucificado com Cristo e, portanto, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, olha como vai ficando fácil a gente entender que existe uma proposta de cruz para nós, de permanência, de vida. A essência da cruz, negar-se a si mesmo, entregar-se completamente e permitir que a ressurreição, então, de Cristo, ela nos transforme. Resumindo, ir para a cruz é morrer para si mesmo, morrer para a nossa justiça e permanecer na humildade, algo possível somente na cruz. É negar o nosso ego. Negar o nosso ego pode talvez ficar um pouco distante, mas não está, porque é simplesmente nós sairmos do trono das nossas vidas e deixar Jesus reinar, é nós entregarmos a Ele o controle. Mais uma coisa muito difícil para nós, mas possível quando nós descobrimos este lugar de cruz. Ainda dentro do resumo, é renunciar diariamente às nossas próprias coisas, desejos. A cruz, então, passa a ser um estilo de vida para nós. É nós sermos moldados por Cristo. Ser moldado por Cristo, como nós ouvimos 2 domingos atrás, sermos esculpidos também, só é possível quando nós descobrimos este lugar. Fora deste lugar, não é possível. Ou seja, um resumo a respeito de nós irmos para a cruz, é nós entendermos que existe um modo, que é um modo de vida espiritual, que eu poderia chamar nessa noite de um modo no Espírito, que nós estamos sendo chamados, convocados por Jesus desde sempre, a nós conhecermos e vivermos. Eu estou com medo de bater minha cabeça, vou pôr um pouco para trás. Atrás do negócio, pronto. Mais um pouquinho, pronto. Melhorou. Estava com medo de bater a cabeça. Bom, esse resumo, ele traz para nós, então, esse panorama geral, mas na vida prática, eu imagino que, sem considerar o tempo de caminhada de cada um, você já chegou à mesma, como que eu posso dizer, conclusão a respeito de tudo isso, de um lugar como esse, de cruz. Nós chegamos rapidamente a uma conclusão que nós irmos para a cruz
não é a coisa mais difícil. Ir para a cruz a gente até vai. O difícil, o que na verdade custa muito e custa de verdade, é nós permanecermos nesse lugar na cruz. Porque quando a gente vai ouvindo essas coisas todas que resumem então o que seria uma vida de cruz, a gente vai localizando essas coisas que o Espírito Santo vai falando para nós em determinados momentos da nossa vida, desafios. Nós ouvimos a respeito do Espírito Santo, algo que é revelado a nós e nós obedecemos, e todas essas coisas que Deus vai falando para nós, que são dele, que fazem parte do seu coração, do seu caráter, que vão sendo reveladas para nós, que vão tendo que influenciar o nosso modo de viver, então, que é esse lugar, a cruz, a gente ouve, a gente obedece, a gente vai, porque nós temos esse coração, senão nós não estaríamos aqui, senão nós não estaríamos tentando viver essa vida, que nós sabemos que agrada ao Senhor e também traz bênção para nós. Então, dar esse passo de nós irmos até a cruz, não é o mais difícil é nós conseguirmos, de alguma forma, chegar nesse lugar, subir aqui e ficar paradinho, mesmo quando as coisas, elas continuam evoluindo. A cruz é um lugar, então, para nós aprendermos a permanecer, porque eu não sei se essa é a tua realidade, mas para mim, confesso, talvez é uma das coisas mais difíceis, um dos meus maiores desafios diários, é permanecer as 24 horas pregado na cruz. E o contrário também é verdadeiro. Como é fácil nós sairmos da cruz. Como é fácil nós sairmos desse modo espírito e de repente, aquela crise que o apóstolo Paulo revela a respeito da sua vida com bastante franqueza, que as coisas que ele não gostaria de fazer, ele faz, é isso. Quantas vezes nós estamos vivendo nesse ponto, essa é a nossa realidade, nós conhecemos este lugar, nós obedecemos, nós corremos para este lugar de obediência, de nós nos submetermos a uma palavra de Deus, a nós nos submetermos a coisas que são espirituais mais rapidamente, por toda a pressão que aquilo também traz, todas as nossas decisões e entregas, como é fácil nós sairmos deste lugar. Eu não sei se alguém está vivendo assim, convivendo com aquela voz, porque você não aguentou firme aquela injustiça e ficou um pouquinho mais na cruz. Porque você não aguentou um pouquinho mais aquela situação e não deu aquela resposta. Chegamos ao nome dessa palavra, na cruz, mas com velcro. E eu explico o porquê do velcro. Eu vou pedir para o Isaac projetar para nós, eu não sei se você é um estudioso de materiais, mas o velcro tem uma história bastante interessante. O velcro, na verdade, ele foi, como muitas invenções, pegaram esse caminho, foi descoberto do nada, foi uma situação inusitada, onde um pesquisador, se eu não me engano, era um pesquisador alemão, ele estava ali na floresta amazônica, e ele, fazendo algumas experiências com algumas plantas, para fins medicinais, ele volta ali para a sua base, e ele vê que na sua roupa estava cheia de carrapicho. Então, ele pega aquele carrapicho, ele tinha um microscópio, coloca o carrapicho no microscópio, e ele vê como que aquelas fibras, aqueles ganchinhos do carrapicho, era uma coisa assim que não tinha como escapar dela, grudava mesmo. Aqui, ó, esse carrapicho. Consegue baixar um pouquinho mais a luz, para você ver aquela curvinha ali, ó, tá vendo, ó? Essa curvinha ali parece um anzolzinho, sabe?
Coloque a próxima foto, que é a foto da patente, a patente do velcro. A patente do velcro, o cara desenhou exatamente aquele ganchinho do carrapicho. Então, o velcro, na verdade, na sua patente, é o carrapicho. Tem mais uma foto? Eu acho que é uma foto que mostra, então, ali a conclusão. Isso está tudo dentro ali, se você pesquisar, da patente do velcro. A foto 3, ela vai mostrar, então, esse desenho do velcro com base no carrapicho, e ali o velcro. Isso tudo faz parte da patente. Bom, o importante de nós conhecermos a respeito do carrapicho é o quê? Porque existe dentro da patente uma descrição a respeito da funcionalidade do velcro. E essa descrição, eu não trouxe para projetar para vocês, mas eu vou ler. Fala assim, ó: o velcro, ele costuma ser apresentado com uma grande funcionalidade e vantagem. A vantagem do velcro é que você prende e desprende quando você quiser. Essa é a grande vantagem, então, desse material. Eu não sei, quem aqui tem alguma coisa com velcro, né? Uma roupa, não usa mais? Quem é do tempo daquela carteira com velcro? Hã? Tinha aquela carteira, não é? Uma carteira tipo meio de surf, assim, um negócio coloridão, da OP, de não sei o quê. Hã? Tinha sapato com velcro. Quem aqui já teve um tênis com velcro? As crianças hoje em dia, então, se você não conhece o velcro, você também vai conseguir buscar ali, descobrir o que é esse material, mas a grande questão desse material é a facilidade que você tem de usar ele e você poder, ao mesmo tempo, colar e descolar. Ou seja, quando eu trago esse conceito do velcro para a cruz, a gente, na verdade, pode pensar que ele não é bíblico. Talvez você nunca tenha encontrado um versículo na Bíblia que fala a respeito do velcro. Mas o conceito, a gente vai perceber que parece muito com a forma que nós, então, vamos vivendo esse nosso chamado de permanência. Por quê? Porque quando eu tenho velcro, eu posso me pregar, mas ao mesmo tempo, quando alguma coisa acontece comigo, eu posso me soltar daquele lugar, ou seja, eu vou e eu volto. Muitas vezes nós planejamos algumas coisas. Quem aqui, de repente, já planejou talvez antes de dormir, ou quando você apenas acordou, você planejou de viver o melhor dia da tua vida. E esse dia você pensou, não, esse dia é um dia que eu vou ficar no Espírito, eu vou viver ali da forma que o Senhor tem mostrado que eu devo viver, que eu devo me comportar, e até mesmo que eu devo me prostrar diante dEle. E você planeja, então, viver esse dia como um dia na cruz, um dia onde você vai ficar muito, mas muito bonitinho. E talvez você consiga passar uma boa parte do seu dia assim, mas talvez, assim que você se levanta, você se dá com uma situação que na hora, ela aciona alguns gatilhos em você, ou mesmo fisicamente, você chuta ali a pontinha da cama, com aquele dedinho que já estava cortado, ou você vai coar o café, e a hora que você está terminando de coar o café, o coador cai na cozinha e vira aquele pó e vira aquela meleca, mas você tinha programado que seria um dia especial, seria um dia na cruz, nada te tiraria desse lugar. E nós fazemos isso o tempo todo, nós vamos planejando uma vida onde essa vida vai ser aquela ideal, que nós vamos agradar ao Senhor. Eu trouxe algumas coisas aqui que fazem parte de uma lista. Essa lista é a lista das 10 coisas que mais desgrudam as pessoas da cruz. Quando essas coisas acontecem com elas ou perto delas, vamos ver se você se identifica, se uma dessas coisas teriam hoje esse poder de te tirar desse modo espírito, ou te tirar da cruz.
Primeiro lugar no ranking, esse é um ranking popular. Pessoas que falam alto demais no telefone em espaços fechados e pequenos. Aquilo tem um poder incrível de te, por dentro, acionar de alguma forma uma vontade de você chegar para aquela pessoa e dar presta atenção nela. Em segundo lugar, alguém do teu lado assistindo um vídeo no celular com volume alto. Pode ser na tua própria casa, na sala da tua casa. Alguém assistindo um Reels alto. Às vezes são coisas simples como essa, mas essa aqui está nessa classificação, em terceiro lugar nesse ranking, pessoas que param quando o sinaleiro está no laranja. São pessoas classificadas como aquelas que têm um poder de também te tirar do sério. Em quarto lugar, são filas. Filas. E pessoas que ficam grudadas perto de você na fila. Talvez é pior do que a fila, porque você já tem que lidar com a fila, daí tem uma pessoa que você sente a respiração dela. E daí você fica pensando, cara, o que essa pessoa tem na cabeça? E às vezes você faz algumas coisas, eu já fiz, quando eu estou com mochila, o que eu faço? Eu deixo a mochila no chão e dou um passo da mochila, então está eu, a mochila e a pessoa, porque não tem por que ficar respirando perto de você, ela não vai chegar mais perto. Então aquilo muitas vezes pode acionar em você algumas coisas, mesmo se você decidiu não fazer nada. E é muito bom quando a gente consegue permanecer. Eu não estou falando, e a gente vai chegar a essa conclusão juntos, que você deve ser uma pessoa que não reage a essas coisas. Mas a gente vai aprender que nós, para vivermos nesse lugar que Deus está nos chamando a viver, nós vamos precisar descobrir um modo de nós permanecermos neste lugar, mesmo quando essas coisas vão acionando outras dentro de nós. Em quinto lugar, alguém comendo do seu lado, raspando o talher no prato. Às vezes você não entende o porquê. Em sexto lugar, chamadas de telemarketing. Em sétimo lugar, pessoas mal agradecidas. Em oitavo lugar, quando a nossa mãe, dentro de casa, grita o nosso nome. Está dentro das coisas que mais tentam tirar alguém da cruz. E em nono, quando nós enviamos uma mensagem para alguém e nós não temos a resposta. Faz parte de algo ali que às vezes você não sabe se você precisa se segurar ou você avança. E em décimo, o cansaço e a fome. São coisas que tiram realmente a gente daquele lugar de paz, que eu estou colocando nessa noite como esse lugar de cruz. Agora, essa foi a lista das pessoas comuns como nós, mas existe uma lista um pouco mais apurada, que é segundo diversas pesquisas na área da psicologia, neurociência e saúde mental. As 10 mais, que tiram uma pessoa da cruz, na hora. Primeira, você vai ver que o termo aqui mudou, né? Estresse crônico, ou seja, pressão por resultado. Prazos e falta de descanso geram, então, uma sobrecarga. E essa sobrecarga, essa pressão, também colabora muito para tirar uma pessoa do seu estado de paz, de cruz, de tirá-la desse lugar espiritual. Em segundo lugar, frustração e expectativas não atendidas. Quando alguém ou algo que nós esperávamos não corresponde, não acontece, especialmente vindo de pessoas que são próximas a nós. Isso nos irrita, segundo a pesquisa. Terceiro lugar, conflitos interpessoais, discussões com o cônjuge. Discussões familiares, com chefes, amigos, ativam dentro de nós emoções intensas. Esses conflitos, eles têm ou não têm um poder, mesmo se a gente decidiu viver dessa forma que Deus está nos mostrando que deve ser o nosso modo, cooperam muito para nos tirar deste lugar. Esse estudo ainda fala a respeito da culpa e da vergonha.
Emoções como arrependimento ou sensação de inadequação constante corrói a paz. Medo e insegurança, em quinto lugar. Sexto lugar, é o único aqui que fica muito próximo com o popular, que é a privação de sono e fadiga. E em sétimo, problemas financeiros, dívidas, instabilidade ou pressão financeira. Oitavo, excesso de estímulos e informação. Talvez essa é uma realidade nossa hoje. O excesso de estímulo, o excesso de informação. Se nós pararmos então para observar a respeito dessa ótica, é algo que nós vamos precisar entender o lugar disso na nossa vida, porque vai tentar nos tirar a paz. Em nono, a sensação de injustiça. Em décimo, a falta de propósito, ou não ter encontrado um sentido para a sua vida. Todas essas coisas fazem parte, então, dessas pressões, dessas situações cotidianas para nós enfrentarmos, que o objetivo delas é o mesmo, sempre será o mesmo, nos tirar deste lugar de paz, desse lugar de cruz. E são muitas coisas para nos tirar deste lugar. Essa lista aqui é uma lista das mais, mas se eu arriscasse aqui perguntar para vocês algo que não está nessa lista, com certeza a gente ia incrementando cada vez mais essa lista e ela ficaria talvez interminável. Mas aqui a gente está falando dessa briga da carne com o espírito, que ela é intensa e que ela é diária, e não faltarão situações. Gálatas capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17, se você puder abrir comigo, acho que vai ser projetado, ou anota esse texto, porque é um texto importante para nós nessa noite. Diz assim: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Versículo 16, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e assim, de modo nenhum, satisfarão os desejos da vossa carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então esse texto aqui revela para nós esse panorama, e essas coisas todas que nós estamos lidando todos os dias, mas o importante para nós entendermos é que essas coisas têm esse poder, e nós vamos precisar descobrir como aceitar essa proposta de Jesus, de nós o seguirmos a partir deste lugar de cruz, mesmo tendo tantas situações nos puxando para fora deste lugar. Esse texto fala que essa saída, então, para nós não nos mordermos, olha a palavra, né? E não nos destruirmos mutuamente, é nós vivermos no Espírito, ou seja, volta para o mesmo ponto. A única forma que nós temos é nós, então, aprendermos a não só conhecer este lugar, mas buscar de Deus, de uma forma intencional, permanecer na cruz. Permanecer na cruz. Às vezes nós não temos problemas para permanecer na cruz, até a gente chegar em casa, né? Até nós chegarmos no trabalho, ou até nós encontrarmos alguém com o humor pior que o nosso, ou pelo menos mais lento que a gente. Eu não sei quem já chegou na sua própria casa, sendo bastante franco agora, com esse desejo de ter uma noite feliz, em paz. Mesmo que você já sabia ou conhecia aquelas situações que se esperava, e você decide, né, pelo Espírito Santo, ouvindo da parte de Deus, eu vou chegar em casa e eu vou
para esse lugar onde eu vou me entregar, eu vou ficar nesse modo do Espírito, eu vou ficar na cruz. Talvez, se você é o pai ou a esposa dessa casa, você até planejou nessa noite chegar e fazer um culto familiar. Mas de repente, algo acontece. E acontece. Às vezes você vindo para a igreja, algo acontece. Agora, o porquê que essas coisas acontecem conosco e nós precisamos discernir esse ponto. Porque uma vez que nós descobrimos este lugar e nós permanecemos nele, algumas coisas literalmente começam a ser transformadas dentro de nós. Algumas coisas que nós precisamos decidir, algumas coisas que nós precisamos entender, nós precisaremos estar neste lugar. E isso então começa a ficar evidente, e eu gostaria que isso ficasse marcado no teu coração nessa noite. Que muitas coisas estão tentando te tirar deste lugar da cruz, coisas que são simples do teu cotidiano, não por acaso. Não porque você faz parte de uma família, ou conhece algumas pessoas, ou tem alguns desafios, mas porque existe algo querendo te tirar deste lugar, porque uma vez que você permanece neste lugar, muitas coisas serão liberadas sobre você, muitas coisas. E para nós gravarmos isso intencionalmente no nosso coração, nós fizemos até uma música. Isaac, é com você. Essa música talvez vai ficar gravada no seu coração. Presta atenção na letra da música. De adoração, eu estava bem, eu estava na cruz, mas cheguei em casa, encontrei a minha sogra, preso na cruz, mas era com velcro. 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 Eu sei que coisas continuam acontecendo com você o tempo todo, e às vezes a gente imagina que o nosso maior desafio é simplesmente conhecer este lugar, mas essa palavra de nós permanecermos na cruz, ela é muito maior do que nós simplesmente deixarmos essas coisas passar sem nós não entendermos a revelação que esse lugar precisa trazer para nós, que é um lugar de nós nos sujeitarmos, de nós nos submetermos ao Espírito, deixar que Ele nessa hora, onde as nossas razões, onde a nossa emoção, onde o nosso desejo, onde as nossas respostas, elas viriam facilmente, mas esse lugar, quando a gente começa a conhecer que é um lugar para nós permanecermos, nós passamos por essas situações, é claro que nem todas elas serão resolvidas naquela hora, mas de alguma forma, quando a gente permanece neste lugar, mesmo que a gente saiba que uma palavra às vezes vai tentar nos tirar, mesmo que quando coisas simples, elas tentarão fazer com que a gente desgrude os nossos braços, tire os nossos braços, porque de alguma forma não existe aqui nada que é impossível. Não existe nenhuma situação que o Senhor nos chama a viver nesse lugar de cruz, que nós não pudéssemos nos libertar, nos soltar deste lugar. É sempre por uma decisão nossa, essa permanência. Mas o que vai ficando é que nós vamos percebendo que às vezes a gente fica tão no limite de tirar as nossas mãos, os nossos braços, de nos desgrudar deste lugar, e isso vai sendo em tantas situações, talvez a nossa maior crise, porque a gente conhece que por pouco a gente não se soltou deste lugar. Não deixou nossos braços cair, não reagiu, não deu vazão às coisas que nós sabemos, e nós vamos nos esforçando para ficar neste lugar, mas a realidade
a grande realidade é que essa fragilidade nossa de cruz, ela precisa ser confrontada pelo Espírito Santo. Porque na verdade nós podemos estar sempre por um fio de um grande desafio que Deus está nos chamando a viver e permanecer no Espírito. Esse lugar de cruz, de nós estarmos sujeitando a nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos, ele nunca poderá ser assim superficial, fácil de nós nos desgrudarmos, temporário, fácil de nós desfazermos. Ele precisa ser firme. Eu creio que o Senhor está nos chamando a nós darmos alguns passos de fé na nossa vida espiritual, depois de nós conhecermos este lugar como nós conhecemos, de uma forma que será irreversível. Eu creio que não serve mais para nós, nesse momento de vida que nós estamos vivendo com o Senhor, na revelação que nós estamos vivendo com Ele, não serve para nós mais o conforto do velcro, onde nós podemos facilmente sair e voltar, onde nós facilmente podemos responder de um jeito ou responder de um outro jeito. Eu creio que o Senhor está nos chamando para um compromisso, a um compromisso de cruz, mas um compromisso onde outra coisa vai nos segurar, não mais a nossa própria vontade. Como nós podemos permanecer na cruz de uma forma muito prática? É nós nos concentrarmos simplesmente e impressionar somente ao Senhor. Eu anotei algumas coisas aqui sobre até conselhos para nós aprendermos a ficar neste lugar, mas eu creio que existe algo importante que o Espírito de Deus quer repartir conosco a respeito disso tudo. É que muitas vezes nós estamos talvez vivendo neste lugar e passando por cima de situações, mas sempre com pessoas em meio a tudo isso, tentando agradar pessoas, tentando a ser alguém melhor, mas eu vejo que o Senhor está nos mostrando que a nossa forma eficiente, verdadeira e real de nós vivermos neste lugar de cruz, de nós vivermos no Espírito, é nós nos concentrarmos, é praticamente nós nos concentrarmos e impressionar somente ao Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Eu creio que essa é a revelação de nós, para nós nessa noite. Como nós podemos viver neste lugar de entrega, de renúncia, de descoberta daquilo que Deus tem para nós todos os dias. Como nós poderemos resistir a este lugar com tantas coisas tentando tirar a nossa paz, tentando tirar a nossa atenção, tentando nos roubar dessa vida que o Senhor está nos chamando a viver, a responder. Como? Nos entregando completamente ao Senhor, neste lugar que só Ele merece ser impressionado pelo nosso desejo e a nossa persistência de viver neste lugar.
Eu sei que eu falei uma lista de coisas, são tantas situações, mas eu creio que tem algumas muito específicas que nessa hora talvez estão sendo as suas lutas. As lutas para te tirar do Espírito, para fazer você não viver neste lugar que Deus tem chamado para você não só conhecer, mas permanecer. E são essas coisas que eu creio que você precisa nessa noite colocar diante do Senhor. São essas batalhas, essas coisas que tem, você sabe muito bem, tentado te roubar deste lugar, de uma vida pregada na cruz, caminhando dessa forma. Eu creio que essas coisas que você sabe muito bem, que estão tentando te tirar deste lugar de cruz, elas precisam ser apresentadas ao Senhor nessa noite. Olha só que lindo esse texto para nós terminarmos, João capítulo 15, versículo 3, versículo 5, fala sobre um resultado dessa vida, de nós vivermos neste lugar. Capítulo 3, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado, permaneçam agora em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Talvez esse lugar de cruz, para nós entendermos definitivamente qual lugar é esse lugar de nós estarmos ligados, totalmente ligados nele, no Senhor, nessa vida espiritual, ligados nele, permanecendo nele. E o lindo é que quando nós estamos neste lugar, nós passamos a receber dele, receber o que? Essa condição de responder às coisas da forma certa. E eu termino dizendo para vocês algo muito prático. Quando nós pensamos então nessa vida de cruz, de nós abrirmos mão de muitas coisas, de abrirmos mão da nossa natureza, da nossa justiça, de nós abrirmos mão de muitas vezes até a nossa razão. Esse lugar não é um lugar que nós não vamos mais responder ou não vamos mais reagir, mas é um lugar onde nós vamos aprender com Ele, porque se nós estivermos neste lugar, nós passamos a aprender com Ele. Existe uma sabedoria dEle que vem sobre nós, para nós reagirmos a todas essas situações que tanto nos causam mal, que tanto nos coloca para baixo, que tanto nos afasta desse mesmo lugar de cruz. Nós, nesse lugar, nós vamos aprender com Ele a reagirmos a insultos, a reagirmos a situações, a reagirmos a injustiças. Nós aprenderemos com Ele. Esse texto fala sobre isso. Uma vez que nós estamos ligados nele, neste lugar, nós vamos receber dele. Esse é o fruto de uma vida na cruz. E é por isso que quando nós estamos na cruz, nós somos pessoas melhores, porque nós recebemos dele, e esse fruto, ele aparece. Amém? Eu sei que é um grande desafio para nós permanecermos neste lugar. E eu fiz essa ilustração para nós entendermos que ao mesmo tempo que é um chamado, nós podemos encarar isso dessa maneira tão frágil, trazendo uma permissão que não é uma permissão da palavra de Deus para nós, mas que nós muitas vezes trazemos, que é a permissão de subir e descer deste lugar. É a permissão de nós voltarmos e nós entrarmos neste lugar.
mas o Senhor está nos chamando para permanecer. Amém, igreja? Permanecer, permanecer, permanecer. Fecha um pouquinho os teus olhos. Existe alguma situação hoje que talvez é uma situação que tem te tirado deste lugar de rendição, de cruz. Existe uma situação que hoje você, todas as vezes que se depara com ela, você percebe que você não consegue reagir da forma que o Espírito Santo de Deus já te mostrou que você deveria. Existem algumas coisas, existem alguns lugares, existem alguns gatilhos que te fazem rapidamente sair deste lugar. Eu creio que esse lugar de cruz é um lugar para nós estarmos mesmo quando nós passarmos por essas situações que hoje estão nos tirando, nos desprendendo. Oh, Jesus. O Sandro, ele trouxe no início desse tempo aqui a respeito de algumas palavras, algumas coisas que estão ali sendo mostradas pelo Senhor desde o início dessa reunião, que precisarão ser lidadas, que precisarão ser apresentadas, e talvez nesse lugar de adoração, de louvor, mas eu acrescento essa palavra também junto a isso que o Espírito Santo está mostrando para nós nessa noite. Essas coisas que estão te afastando deste lugar de cruz, elas precisarão agora ser entregues diante da presença do Senhor. Talvez você não tenha conseguido permanecer neste lugar, mas nós vamos pedir ajuda, nós vamos pedir ajuda ao Senhor, para nós não só mais conhecermos este lugar, não só mais sabemos aquilo que nós devemos fazer, mas nós conseguimos permanecer neste lugar de cruz, todos os dias, todos os momentos. Fique em pé comigo, nós vamos orar sobre isso. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tantas coisas, Senhor, tem nos afastado, Senhor, deste lugar, Senhor. Tantos lugares, Deus, tem colaborado para nos, Pai, tirarem, Senhor, deste lugar, Pai, de cruz, de entrega, de renúncia, Deus. O Senhor, Pai, conhece, Deus. O Senhor conhece, Pai, as nossas reações, o Senhor conhece aquilo que tem acontecido dentro de nós, Pai. Mas, Senhor, nós nessa noite, nós queremos pedir a Tua ajuda, Senhor. Ouvindo esse Teu chamado, essa palavra para nós permanecermos neste lugar, Deus, de entrega, de renúncia. Nós queremos pedir a Tua ajuda, Pai, para nós, Deus, entendermos, Senhor, entendermos, Pai, de uma forma profunda, este chamado, Pai, e conseguimos permanecer nele, Deus, permanecer, Senhor. Oh, Jesus, oh, Jesus, nós queremos lidar com a cruz nessa hora. Nós queremos subir neste lugar, nessa noite, Deus. Deus, nós queremos de uma forma ousada, Deus,
subir neste lugar de sacrifício, Deus. Mas é um lugar que honra o Teu nome, Pai. É um lugar que traz, Deus, essas possibilidades que somente a cruz libera sobre nós. Pai, nós queremos aprender a viver neste lugar, Deus. E nós pedimos a Tua ajuda nessa noite, Deus. Pai, nos ajuda, Pai, a permanecer neste lugar mesmo, Senhor, nos momentos mais difíceis, Senhor. Pai, nós queremos pedir a Tua ajuda nessa hora, Pai, porque esse é o nosso desejo, Pai, permanecer neste lugar, Deus. Aconteça o que acontecer, Deus, nós queremos lembrar dessa palavra Tua para nós, que é a palavra que o Senhor reparte para os Seus discípulos, Deus. Te seguirem, mas te seguirem neste lugar de entrega, Senhor, de renúncia. Pai, nos ajuda a permanecer neste lugar, Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus. Se renda ao Espírito Santo nessa hora. Se renda àquilo que Ele quer fazer neste momento. Talvez esse é o maior desafio da sua vida. Talvez o que você está se sentindo agora é essa tensão deste lugar de cruz. Esse lugar que é tão difícil de nós olharmos para Ele, de nós entendermos, de nós vivermos. Mas deixa que o Espírito Santo agora comece a sensibilizar você quanto a este lugar, a mostrar as renúncias que você precisa fazer nessa hora para permanecer neste lugar. Talvez coisas que você tenha escolhido e você precisa agora colocar diante do Senhor, que essas coisas tenham te afastado deste lugar de cruz, tem feito a tua carne ganhar força. Nós estamos num momento de batalha nessa hora. Existe uma guerra nessa hora sendo travada neste lugar. Oh Deus, e nós, Pai, no Teu nome, Senhor, no Teu nome, Jesus, nós buscamos nessa hora, Pai. Somente no Teu nome nós buscamos nessa hora, Pai, a coragem, Deus, de dar alguns passos, de entrarmos neste lugar de uma forma definitiva, Senhor. Deus, nós queremos nessa hora dar estes passos, Pai, para nós sermos pregados na cruz, Deus, para nós estarmos neste lugar, Deus, renunciando tantas coisas, Pai. Deus, nós queremos nessa hora dar este passo, Deus, subir na cruz, Pai, Pai, e receber de Ti essa coragem para nós permanecermos, Senhor. Oh Deus, eu creio que você precisa dar alguns passos nessa noite. Dê esses passos nessa hora. Enquanto nós adorarmos ao Senhor, nós levantarmos adoração neste lugar, você precisa dar alguns passos nessa hora rumo a este lugar de cruz. Faça isso nessa hora, aí mesmo no seu lugar. Você não precisa sair do seu lugar para fazer isso, mas você pode dar alguns passos agora, dizendo para o Senhor que você quer subir neste lugar, que você quer entrar neste lugar. Até em forma de desespero, assim, eu senti o coração do Senhor muito triste, vamos dizer assim, com
missão. Eu sentia como se o Senhor tivesse já chamado algumas pessoas para o ministério, mas essas pessoas continuavam na zona de conforto, omissas e buscando outras coisas que não aquilo que o Senhor havia chamado para que fosse feito. E o Senhor me mostrava que os campos, eles já estão prontos. E o Senhor já chamou, mas as pessoas